Hoje no PSD-TV, o primeiro mês do presidente Rui Rio, encontro com a Ordem dos Médicos e o Estado da Saúde e eventos partidários. Eu serei o melhor candidato a primeiro-ministro, não só que a doutora Assunção Cristas, como o doutor António Costa. Agora, aquilo que é importante é, efetivamente, conseguir-se nas eleições de 2019, do ponto de vista do PSD, uma vitória que possibilite alterar a forma como o país tem sido governado. Esse é que é o nosso ponto fundamental, chegar a 2019 e estar em condições de poder ganhar as eleições legislativas. O PSD vai pedir um debate de urgência no Parlamento sobre a saúde pública, anunciou Rui Rio. Depois de reunir com a Ordem dos Médicos, o líder do PSD apontou que o Ministério da Saúde não tem sido capaz de gerir os recursos disponíveis. A saúde precisa de mais recursos, é certo, mas acima de tudo precisa de uma melhor gestão. É claro que o Ministério da Saúde não tem estado capaz de gerir os meios que tem à sua disposição, portanto a produtividade é muito baixa, em prejuízo das populações, e portanto eu acho que isto se justifica que o Parlamento faça um debate a sério sobre a situação atual da saúde em Portugal, e portanto o PSD vai marcar um debate de urgência no Parlamento. Fernando Negrão questionou o Primeiro-Ministro sobre o atraso na preparação da época de incêndios. No debate quinzenal, o líder parlamentar sublinhou ainda as diferenças nos apoios às populações afetadas pelos incêndios de 2017. Temos problemas no apoio à reestruturação, enorme disparidade nos apoios às populações. Há situações iguais que são tratadas de formas diferentes. Exatamente. E as queixas por parte das populações são muito grandes no que diz respeito a esta matéria. Senhor Primeiro-Ministro, grande instabilidade nos comandos distritais da Proteção Civil. Ninguém sabe qual vai ser o planeamento da próxima época. Não se aprendeu nada com o que aconteceu em 2017, que foram feitas mudanças nos comandos distritais à beira da época dos incêndios. Está tudo atrasado, Sr. Primeiro-Ministro. Há comandos distritais que ainda não estão completos e nas zonas onde os incêndios são um perigo constante. Dou como exemplo Beja, Coimbra ou Viseu. A limpeza das matas foi importante, destacou Fernando Negrão, mas a orientação das indicações do Governo gerou nas vítimas um sentimento de ameaça. As orientações foram contraditórias, as orientações foram confusas e criou muito receio nas populações. Eu até diria, Sr. Primeiro-Ministro, que as vítimas dos incêndios sentiram-se ameaçadas com esta questão dos prazos e das coimas das limpezas das matas. E eu faço-lhe um apelo, Sr. Primeiro-Ministro, que o seu Governo se empenhe, de facto, em resolver estes problemas, mesmo que venham de muito atrás, mas eles precisam urgentemente de ser resolvidos para a tranquilidade das populações e para que não tenhamos novos problemas na época dos incêndios que se aproxima. O PSD marcou o debate também com o desinvestimento na saúde pública. Fernando Negrão provou que os números do Primeiro-Ministro não correspondem à realidade. Diz-nos o Tribunal de Contas, num relatório que elaborou e apresentou o ano passado, relativamente a 2016, para além de outras coisas, diz o seguinte: realizaram-se menos 50% das consultas pedidas. Os tempos de resposta das cirurgias aumentaram, em particular das cirurgias prioritárias. 2.605 doentes morreram à espera de ser operados. O Sr. Primeiro-Ministro diz muitas vezes, e nós ouvimos dizer muitas vezes, que vivemos a melhor conjuntura de sempre nos últimos anos. E eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, quando é que esta melhor conjuntura chega à saúde? Muito bem. Sr. Primeiro-Ministro, não posso deixar de dizer que esses dados, obviamente, não correspondem à verdade. Se nós compararmos 2015, o investimento de 2015 com 2017, há uma diminuição em 2017 de 25% no investimento na área da saúde. Há uma diminuição de facto. O presidente do PSD recebeu a direção da ANAF esta segunda-feira. A reforma da descentralização esteve em cima da mesa, com Rui Rio a destacar a importância de uma nova lei das finanças locais. Aquilo que eu estive a ouvir é a posição da ANAF
relativamente a este processo, que está num estado bastante avançado, que tem possibilidades de ter efetivamente um acordo alargado entre os diversos partidos, tem neste momento ali principalmente um problema com a componente do financiamento, ao qual o Governo ainda não deu uma proposta concreta e definitiva, e precisa agora, a parte principal, o obstáculo principal neste momento, é a componente financeira, ou seja, as competências passam, mas com as competências tem de passar um envelope financeiro. Qual o montante desse envelope financeiro? Primeira questão. Segundo, em que medida é que depois se consegue fazer uma nova lei de finanças locais para que as coisas não sejam com base em envelopes financeiros, seja uma lei de finanças locais que diz como é que se financiam os municípios, como é que se financiam as freguesias. O PSD esteve no congresso do CDS em Lamego. No passado domingo, Rui Rio disse esperar uma vitória em 2019 que permita alterar a forma de governo atual. Da delegação do PSD fizeram ainda parte o vice-presidente Salvador Malheiro, o líder parlamentar Fernando Negrão, o presidente da Comissão Política de Viseu, Pedro Alves, e o presidente da Comissão Política de Lamego, António Rodrigues. Agora, aquilo que é o nosso foco é efetivamente ganhar em 2019. Na segunda-feira, o vice-presidente David Justino esteve no debate sobre o futuro do trabalho, organizado pelos trabalhadores social-democratas do Porto. Esta ideia de que, na verdade, a mudança tecnológica produz e relança as economias para níveis de produtividade cada vez mais avançados, é uma ideia que não tem sustentação a curto prazo. Tem-no a médio e longo prazo. Porquê? Precisamente porque o processo de inovação tecnológica é também um processo de mudança social. Na passada sexta-feira, Cláudia André marcou presença no jantar das MSDs em Alfândega da Fé. A vogal da Comissão Política Nacional foi acompanhada pela coordenadora das Mulheres Social-Democratas, Lina Lopes. Este sábado, o vice-presidente Castro Almeida acompanhará a tomada de posse dos órgãos do PSD de Ancião. Decorre ainda o Conselho Nacional dos Trabalhadores Social-Democratas em Lisboa. Acompanhe-nos no site e redes sociais do PSD e não deixe de ler o jornal Povo Livre. Até à próxima semana.